Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode abrir a Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Capítulo 10. Marcos capítulo 10 e 46. Pastor Carlos, Deus abençoe, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu errei no começo, mas agora eu acertei, né? Só para me redimir. Mas Deus te abençoe tua vida grandiosamente. E eu creio que Deus tem uma palavra grandiosa para vocês, para cada um aqui nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele chamava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Não querendo desfazer a oração que o irmão fez, obrigado pela oração, irmão, Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus poderoso Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, que eu venha ser apenas um instrumento usado nas tuas mãos e que a tua palavra venha ser pregada nessa noite da forma que tu quer, da maneira que a igreja precisa ouvir e não da maneira que a igreja e que nós precisamos ouvir, que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa noite, que a tua palavra venha ser pregada e ministrada no coração de cada alma, que cada um que entrou aqui nessa noite triste, desanimado e angustiado, que venha sair transformado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Os irmãos podem tomar assento. Amém. Glória a Deus. Antes de começar a pregação, eu não sei a forma e a maneira que você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que a palavra de Deus, ela muda coração, ela transforma, ela salva e ela cura. Talvez você entrou aqui nessa noite muito triste, desanimado. O irmão do teclado, cadê o irmão do teclado? Está ali? Se você puder fazer um fundo para mim, eu vou te agradecer. Deus te abençoe. Glória a Deus. Mas nós temos que fazer que nem Paulo falou lá no livro de Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele nos ensina uma linda lição nesse versículo. Que mesmo que a gente esteja em circunstâncias difíceis, mesmo que a gente esteja em circunstâncias difíceis, ou em momentos bons ou em momentos ruins, deem graças ao Senhor. Ele nos ensina que mesmo que a gente esteja em momentos que a nossa alma grita, o nosso espírito diz: Deus, eu não consigo mais, nós temos que dizer glória a Deus e aleluia, porque eu posso estar na prova, mas Jesus está comigo no meio dessa prova. Nós temos que fazer como Paulo disse: temos que glorificar o nome de Jesus, porque em meio a cada prova, em meio a cada tempestade, Jesus me acompanha e te acompanha por dentro dela. Amém? Glória a Deus. Antes de começar essa palavra, ali no capítulo e no versículo que eu li, eu gosto sempre de falar algo que aconteceu antes do versículo. O quê? 10 e 17. Vai falar sobre um jovem rico. Ele chega até Jesus e se ajoelha até Jesus e diz: bom mestre, o que poderei fazer eu para ter a vida eterna? E ele diz: por que me chamas de bom se eu não sou bom, só há um que é bom? E ele diz: conhece os mandamentos? E ele disse que conhecia os mandamentos, já sabia de todos eles, desde o primeiro até o último mandamento. E ele pergunta o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala: pega os teus bens. Ele era um jovem rico. Jesus falou para aquele jovem: pega os teus bens e dê a eles, e dê os seus bens aos pobres.
Só que aquele jovem, ele estava diante de Jesus, perguntando a Cristo o que ele poderia fazer para ter a vida eterna. Mas o coração dele não estava em Cristo. O coração dele não estava disposto a largar tudo por Jesus. Ele estava diante de Jesus. Ele queria fazer algo para que ele tivesse a vida eterna, mas o coração dele não estava disposto a largar seus bens, a largar suas riquezas. Mas eu creio que em nome de Jesus aqui há jovens, há uma igreja disposta a largar tudo por Cristo. Há uma igreja disposta a largar tudo para seguir Jesus. Há uma igreja disposta que renuncia ao mundo, renuncia os seus bens, renuncia o que tem, porque reconhece que Cristo e a sua presença é muito mais importante do que qualquer coisa que existe nesse mundo. E aquele jovem rico, ele não estava disposto a largar tudo para seguir Jesus. Então ele sai dali triste e desanimado. Versículos à frente falam sobre a história de Bartimeu, que é o que a gente acabou de ler. Bartimeu, ele era um homem cego, mendigo, que morava nas ruas de Jericó. A Bíblia ela menciona no versículo 46, quando Jesus chega em Jericó e quando ele sai de Jericó. Um dos únicos versículos que menciona que Jesus estava em Jericó. Era um momento único para Bartimeu naquele dia. Mas mesmo sendo um momento único, foi um momento em que Jesus cura Bartimeu. Eu não sei o tempo em que Bartimeu estava ali mendigando à beira do caminho. Eu não sei o tempo em que Bartimeu era aleijado. Eu não sei o tempo em que ele ficava ali pedindo esmola. Mas eu sei que um milagre chegou em Jericó. Eu não sei o tempo em que Bartimeu clamava por ajuda. Eu não sei o tempo em que Bartimeu ficava ali na beira do caminho pedindo esmola e pedindo comida para as pessoas. Mas eu sei que no exato e no certo momento, um milagre chegou para a vida de Bartimeu. Eu não sei o momento e a prova que você está passando. Talvez seja há muito tempo ou há pouco tempo, eu não sei, eu não conheço a sua vida. Mas há um Deus que conhece, Ele te diz nessa noite, um milagre está chegando para a sua vida. Um milagre está chegando para a sua família. Um milagre está chegando para a sua história. Ele te diz nessa noite, independente da provação que você esteja passando, independente do milagre que você esteja precisando, da mesma forma que Ele fez com Bartimeu, Ele está aqui nessa noite. Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre, Ele pode fazer na sua vida. Quantos creem aqui nessa noite? Levanta a mão para dar um glória para Ele. Independente do tempo que Bartimeu estivesse passando ali, um milagre chegou para a vida de Bartimeu. Um milagre chegou para a história de Bartimeu. Bartimeu era um homem, era filho de Timeu, era mendigo. Uma das coisas que ele usava, que eu vou falar mais à frente, era a capa. Ele usava aquela capa para se cobrir quando fazia frio, e usava aquela capa para mendigar, para pedir esmola, e as pessoas colocavam a esmola na capa que ele tinha. E a Bíblia vai falar que Bartimeu, ele era cego, e essa era a necessidade de Bartimeu. Só que hoje, como a gente pode ver, a situação de Bartimeu, a gente pode se ver encontrando a situação de Bartimeu basicamente igual à situação espiritual de muitas pessoas. A Bíblia vai falar sobre a situação espiritual de um povo no livro de Ezequiel 37, que quando Deus leva Ezequiel até o vale de ossos secos, Ele mostra a situação espiritual de Israel. O vale os ossos estavam muito secos, estavam muitíssimo secos, e Deus leva Ezequiel até aquele vale para mostrar que ele poderia fazer o que Ezequiel acha, ele pergunta para Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel diz, esses ossos podem reviver, só o Senhor quem sabe se esses ossos podem reviver. E hoje, a gente olhando para a situação de Bartimeu, a gente veja que a situação de Bartimeu pode ser a situação espiritual de muitas pessoas hoje. A situação de Bartimeu pode ser a situação espiritual de muitas pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo para Deus, eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco, parece que a minha vida espiritual não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tenho mais ânimo de ir para a tua casa, eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja, a minha vida espiritual, eu não leio mais a Bíblia, eu não oro, eu não sinto mais a tua presença.
Eu vim na igreja hoje, Espírito Santo, mas talvez seja o meu último culto. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer: Ele já se faz presente aqui nessa noite. E esse não vai ser o seu último culto, porque Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Da mesma forma que Ele fez na vida de Bartimeu, na mesma forma que Ele fez naquele vale de ossos secos, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida nessa noite. Se você crê, levanta a sua mão para adorar o nome dEle. Glória a Deus. Ele fez algo extraordinário na vida de Bartimeu. Ele fez algo extraordinário naqueles ossos que estavam diante de Ezequiel. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? E ele diz: só o Senhor quem sabe. Naquele momento, Ezequiel estava dizendo: eu não posso, mas tu pode. Eu não sou nada, Jesus, eu não sou nada, Senhor, mas tu pode falar e esses ossos podem reviver. Ezequiel estava reconhecendo que ele não tinha nenhum poder para fazer nada sobre aqueles ossos, e ele estava reconhecendo que Deus era o dono da vida, Deus era o dono da morte, Ele podia fazer o que Ele quisesse. Nós temos que reconhecer todos os dias como Ezequiel: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. A minha vida não é nada sem ti, sem a tua presença. Eu não posso, mas tu pode. Eu não posso, mas tu pode e tu faz. E Ezequiel estava reconhecendo que aqueles ossos, eles poderiam reviver se fosse da vontade de Deus, porque não há nada impossível para Deus. E no versículo 46 ele nos mostra isso. Bartimeu era cego, mas Jesus nos mostra que não há nada impossível para Bartimeu. Não há nada impossível para Jesus. Não há nada impossível para Jesus. Bartimeu era cego. Era uma das dificuldades que ele tinha. Ele não poderia simplesmente se levantar e sair andando, porque ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar. Mas na circunstância em que ele se encontrava, ele estava sentado talvez à beira do caminho, como a Bíblia diz. Daquele lugar que ele estava, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que Bartimeu não deixou as suas circunstâncias atrapalhar o seu clamor a Jesus. Talvez Bartimeu podia ter pensado assim: eu sou cego, eu sou mendigo, Jesus não vai me ouvir. Essa multidão toda indo atrás dele, por que Jesus iria me ouvir? Talvez Bartimeu podia ter pensado assim, ficado ali no canto dele com a sua capa, e Jesus ter passado, ter entrado e saído de Jericó, e Bartimeu ter ficado ali sem o seu milagre. Mas o interessante é que Bartimeu toma uma atitude. Para Bartimeu ser curado, ele não poderia ficar parado à beira do caminho esperando o milagre. Ele não poderia ficar de braço cruzado esperando: se Jesus quiser me curar, Ele me cura. Não, ele tomou uma atitude de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da mesma forma que Bartimeu fez, nós temos que fazer, tomar uma atitude. Há muitas pessoas que dizem: Jesus, eu quero um milagre, mas ficam de braço cruzado esperando o milagre acontecer. Jesus, nós temos que fazer da mesma forma que Bartimeu fez. Da mesma forma que Bartimeu fez. Talvez você está com uma circunstância que o impede de clamar alto como Bartimeu clamou, mas nós temos que fazer como Bartimeu, clamar, mesmo que muitas pessoas dizem: não adianta você continuar clamando, não adianta você continuar buscando, Ele não vai te responder. A Bíblia fala que muitas pessoas que estavam ali rodeando Bartimeu disseram: para que você clama? Para de clamar, Jesus não vai te ouvir. Mas nós temos que tomar uma atitude e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque da mesma forma que Ele teve um milagre para a vida de Bartimeu, Ele tem um milagre para a sua vida nessa noite. E Bartimeu recebeu o milagre porque ele tomou uma atitude de quem queria receber o milagre. Se você quer receber o milagre, faça como Bartimeu, tome uma atitude de quem quer receber um milagre. Bartimeu, mesmo sendo cego, mesmo com muitas pessoas ao seu redor dizendo para ele parar de clamar, mesmo assim ele clamou. Talvez você se encontre uma circunstância como a circunstância de Bartimeu, com dificuldades para clamar, com dificuldades para vir à casa de Deus. E além disso, como a vida de Bartimeu, como que estava acontecendo com Bartimeu, talvez você se encontre numa situação que os seus amigos, os seus familiares olham para você e dizem: para de clamar. Para que você ainda está clamando? Para que você ainda está buscando esse Deus que nem existe, que nem te responde, que nem fala, que nem faz nada? Da mesma forma que eles estavam fazendo com Bartimeu, talvez eles fazem com você. Mas o interessante é que ainda existem pessoas que decidem tomar uma atitude como Bartimeu tomou. As pessoas
pessoas podem estar dizendo que não adianta mais eu clamar, mas eu vou seguir firme dizendo: Jesus, filho de Davi, e eu creio que Ele vai me responder. Eu creio que ainda existem pessoas que, mesmo com outras pessoas dizendo para de clamar, ainda tem uma atitude ainda posta em seu coração, que mesmo que ele clame, mesmo que fique sem voz, continua clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi. E da mesma forma que Jesus respondeu Bartimeu, Ele vai responder a sua vida aqui nessa noite. E a Bíblia nos mostra que mesmo aquelas pessoas falando para Bartimeu parar de clamar, mesmo aquelas pessoas falando para Bartimeu parar de buscar, ele continua. E a Bíblia nos mostra que ele começa a clamar mais alto do que ele já estava clamando. Bartimeu não desanimou do que ele queria. Bartimeu não desistiu do propósito que ele queria. Era apenas um processo até Jesus ouvir Bartimeu e o chamar para que ele fosse curado. E o interessante é que Bartimeu passou um processo tão grande até Jesus aparecer em Jericó. Bartimeu, imagino que ficou muitos anos aleijado, mendigando, pedindo dinheiro para as pessoas, sendo cego, ali parado à beira do caminho. Era um processo que ele estava passando, até Jesus chegar em Jericó, para que o propósito dele, que ele queria, que era voltar a ver, se cumprisse. Há um processo muito grande que ele passou, e além de tudo isso, ele ainda clama e as pessoas mandam que ele ficasse quieto. Mas o interessante é que Bartimeu não desistiu no meio de todo aquele processo, porque ele sabia que para ele alcançar o seu milagre, ele teria que pôr em seu coração, que mesmo que todas as circunstâncias o dissessem que era para ele parar, ele continuava. Mesmo que todas as circunstâncias olhassem para ele e dissessem: não clama, não continua orando, não continua buscando, ele continuava, ele não desistia. E Bartimeu não desanimou do que ele queria e do propósito que ele queria alcançar. E Jesus ouve o clamor de Bartimeu. E no momento em que Jesus ouve o clamor de Bartimeu, Ele manda o chamar, Ele manda o buscar. E as pessoas que estavam ao redor de Jesus, Jesus fala: vai lá e pega ele e traz aqui. E aquelas pessoas, elas vão até Bartimeu, ajudam ele a se levantar, pois ele era cego, ele não conseguia ver, ele não conseguiria andar sozinho até lá. Elas juntam Bartimeu e levam Bartimeu até Jesus. Aqueles homens que estavam ao redor de Bartimeu, dizendo para Bartimeu parar de clamar, eles não tinham poder para fazer nada na vida de Bartimeu. Aqueles homens que estavam ao redor de Bartimeu, aquelas pessoas que estavam ao redor de Bartimeu, dizendo para Bartimeu parar de clamar, que Jesus não ouviria, elas não tinham poder para fazer a cura na vida de Bartimeu. Mas o interessante é que as pessoas mandavam ele ficar quieto, mas o dono da cura chamou Bartimeu. As pessoas mandavam Bartimeu parar de clamar, mas aquele que tinha o poder para curar chamou Bartimeu. As pessoas mandavam Bartimeu parar de clamar, que Jesus não ia escutar, mas o dono da cura, aquele que podia curar, aquele que tinha o poder para curar, chamou Bartimeu. E ele está te dizendo nessa noite: não importa o teu problema, a tua dificuldade e a circunstância que você está se encontrando, eu tenho poder para fazer todas as coisas na sua vida. Eu tenho poder para fazer todas as coisas na sua história. Da mesma forma que ele fez com Bartimeu, ele vai fazer com cada um nessa noite. E Bartimeu foi levado até Jesus. E Jesus cura Bartimeu. Só que antes dele ser levado até Jesus, uma das coisas muito interessantes é a capa de Bartimeu. Ele estava com a capa dele. Era a capa que ele usava para mendigar. Era a capa que ele usava para se esquentar quando fizesse frio. Só que quando Jesus chama Bartimeu, ele larga a capa. Bartimeu tinha tanta fé que ele olhou lá para frente. Ele diz, eu imagino que no pensamento dele: Jesus está me chamando. Essa capa eu uso porque eu sou cego, mas a partir do momento que Jesus me chamou, eu não vou mais precisar dela, porque tem algo novo chegando para a minha vida, tem algo novo chegando para a minha história. A partir do momento que Jesus chamou Bartimeu, ele deixou o velho para trás para viver um novo, seguindo a Cristo pelo seu caminho. E quando Jesus chama Bartimeu, ele teve uma fé tão grande que ele deixou a sua capa para trás. Ele teve uma fé tão grande que Jesus, quando cura Bartimeu, diga: vai, a tua fé te salvou. E ele começa e ele segue a Jesus pelo caminho. O interessante é que hoje muitas pessoas pedem a bênção, pedem um milagre para Jesus, só que quando são abençoados, quando recebem um milagre, deixam Jesus de lado.
Há muitas pessoas hoje que recebem um milagre, que recebem a cura, que recebem a bênção, só que deixam Jesus de lado. Nós temos que fazer da mesma forma que Bartimeu fez. Ele foi curado, mas ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu sou curado, mas eu vou seguir Jesus, não importa o que houver, não importa o que acontecer, eu vou seguir Jesus aonde ele for. E Bartimeu seguiu Jesus. Se coloque de pé para a gente terminar. Eu não sei o tempo, eu não sei os anos, os dias que Bartimeu passou ali sentado à beira do caminho, pedindo esmola, pedindo um milagre, mas eu sei que o milagre chegou na vida de Bartimeu. E se eu tivesse um tema para botar nessa mensagem, seria: o milagre chega para todos. Deus tem um milagre para mim, Deus tem um milagre para você. Da mesma forma que Deus teve um milagre para a vida de Bartimeu, Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida nessa noite. Deus apenas precisa que a gente tenha fé e confia nele. Bartimeu foi curado porque ele teve fé. Então nós temos que ter fé da mesma forma que Bartimeu teve. As circunstâncias não estão boas para mim, mas eu vou ter fé e eu vou crer, porque eu estou indo não a qualquer homem. Eu não estou seguindo qualquer homem. Eu não estou indo até uma pessoa comum. Eu estou indo até o homem que tem o dom, que tem o poder de milagres. E Bartimeu foi até Jesus e foi curado. Da mesma forma que Deus teve um milagre para a vida de Bartimeu, da mesma forma que Deus teve algo extraordinário para a vida de Bartimeu, Ele vai fazer nessa noite na vida de cada um. Nós vamos cantar e nós vamos orar para encerrar. Se a igreja quiser vir à frente, tem alguém para aceitar Jesus? Antes da gente orar? Glória a Deus. Tem alguém para aceitar Jesus? Se não tiver, que Deus lhe conceda outra oportunidade. Se a igreja quiser seguir em seus lugares ou vir à frente, a gente vai orar. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que cada um que ouviu a Tua palavra venha a sair transformado. Venha a sair nessa noite, Jesus, com uma atitude de que mesmo que as circunstâncias não estejam boas, mesmo que não esteja nada bom para nós, mas que cada um venha sair pondo no seu coração um propósito de clamar independente da situação, um propósito de clamar independente do momento. Espírito Santo, que Tu venha dar um milagre, entregar um milagre a cada um, a cada pessoa, a cada uma nessa noite, porque Tu és o dono do milagre. Tu és o dono da cura, Tu és o dono de tudo, Tu és o dono do mundo e Tu pode fazer a vida de cada um em nome de Jesus. É o que Te pedimos nessa noite, em nome me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Diga pra Ele nessa noite: nós estamos rendidos, Espírito Santo, na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Diga pra Ele nessa noite. Ele se faz presente, que Ele quer ouvir o seu clamor aqui nessa noite. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia.
braços onde encontro meu refúgio, Jesus, Espírito de Deus, aleluia. Diga para Ele nessa noite: eis-me aqui. Clama o nome dEle nessa noite. Jesus, Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Sabe o que eu achei interessante, irmãos, depois que o Gabriel pregando aqui, é que Jesus parando disse que chamassem e chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Aleluia. Deus está chamando alguém aqui nesta noite, queridos. Uma chamada na tua vida, Deus tem uma chamada. Eu não estou chamando aqui a palavra que foi pregada esta noite para você aceitar Jesus, mas Deus tem uma chamada contigo. E você anda se escondendo. Agora vamos usar a capa do cego. Não adianta tu se esconder, Ele te vê. Nós queremos orar pela tua vida, já foi aqui orado. Deus tem um chamado contigo, não adianta tu fugir. Tu até está resistindo, mas o Espírito Santo falou contigo. Ele te chama. Vem aqui na frente, nós queremos orar por ti. Aleluia. Por várias vezes tu já tentou, mas Deus hoje está dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, vem aqui na frente, nós queremos orar por ti. Oh, aleluia, aleluia. A palavra de Deus foi falada aqui neste lugar. Glória a Deus. Não temos. Deus falou aqui, eu creio. Alabacalabacheias. Aleluia. Obrigado aos nossos meninos, né? Que Deus continue usando vocês. É bênção de Deus. Os pais de vocês com certeza estão orgulhosos, né? Eu estava, irmãos, nessa madrugada com praticamente 600 adolescentes. Se eles não estivessem lá naquele momento, onde eles estariam, né, irmãos? A gente vê tantos adolescentes nas drogas, na bebedice, na prostituição. Onde estariam esses dois moços aí, se não tivesse na presença do Pai? Invista, irmãos, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, porque, como disse o pastor Dalton, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Vamos orar pelos nossos aniversariantes. Queremos convidar aqui a irmã a Gleice, né? Kelly, para chegar aqui. A irmã Zenir da Silva pode chegar aqui. Do irmão Daniel de Souza. A irmã Rita, né? Que chega aqui, que já foi feita surpresa para ela, as irmãs. Nós vamos orar por ela. A irmã Zenaide, a esposa do pastor Valdir, se estiver aí. A Sandra Duarte, também a Priscila de Castro, pode chegar aqui. A irmã Luzmar, né? Chega aqui, irmã Luzmar, que ela que é a esposa do nosso segundo dirigente aqui, irmão presbítero irmão Rui. E também vamos orar pela ela, irmãos. Ela se formou engenheira civil. Nós temos uma engenheira civil aqui da igreja da Mina do Mato. Vem cá, vem cá. Ela é esposa do Eduardo, chega aqui. Nós louvamos a Deus pela vida dela. Temos mais alguns aniversariantes, pode chegar aqui na frente. Vamos orar, chega aqui, presbítero irmão José, para fazer essa oração.
e depois eu estarei sim dando a bênção apostólica. Aleluia. Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Oramos nessa rica oportunidade. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor Jesus, os teus filhos, Senhor, que completaram mais um ano de vida, meu Pai. A nossa oração nessa noite, Jesus, é que Tu venha abençoá-los, Senhor Jesus, dando saúde, guardando eles, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, abençoa a irmã Ellen, Senhor Jesus, abençoa a sua vida, Senhor, seus esforços, Senhor, abençoa cada um, Senhor Jesus, que talvez não está o seu nome aqui escrito, Senhor, mas Tu conhece. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, esta é a nossa oração, que te dê muitas bênçãos, é sua proteção. Amém. Os irmãos que tem o carro ali já podem tirando para não trancar os outros irmãos para ir embora, tá bom? Levante aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Digam: chamados para, se Deus é por nós, vão em paz, o Senhor vos abençoe, queridos.